Eu sou a Lisa e eu procuro oportunidades quentinhas para que você não tenha mais desculpa. Hoje eu tô aqui para analisar duas redações que foram aceitas em Harvard e eu vou dar a minha opinião, né, com toda a experiência que eu tenho, do porquê que eu acho que elas foram aceitas. E eu não tô tirando esses fatos da minha cabeça, é desse livro aqui, chamado 50 redações que foram mais bem sucedidas, assim, em Ivy Leagues. E lá já tem a própria análise deles, eu só complementei com a minha. Então, assim, é um vídeo bem recheado de informação. E começando pela redação mais famosa que essa internet já viu, a Abigail Mac saiu em noticiários, artigos, revistas, com a sua famosa redação I Hate the Letter S. Talvez você já tenha visto ela no TikTok, mas se não, tudo bem. É só você ir nesse TikTok aqui que você encontra ela. E eu vou colocar um print pra vocês lerem antes de eu explicar. Então se prepara pra pausar e ler. Bom, essa é a minha redação favorita, é o meu role model, eu me inspiro demais nela, pelo fato de que, se eu te perguntar do que você acha que essa redação foi sobre, muitos vão responder que foi sobre a morte da mãe dela e como ela passou pra superar isso, e em parte está certo, mas esse não era o foco. O foco era como ela estava utilizando esse fato trágico na sua vida como um combustível pra motivação. Isso na sua rotina, nem pra algo muito gigante. Como ela usou isso como combustível pra viver. Então foi assim, é algo muito interessante essa jogada que ela faz, sabe? Porque como que alguém utilizaria a morte da mãe como um combustível? Então assim, esse é um dos fatos que eu mais gosto. E outra coisa que eu achei muito interessante é que ela não faz a redação ser sobre apenas a morte da mãe dela e como isso foi horrível pra ela. Porque se fosse, me desculpa, os admissions officers, quem lê, não ia ter saco pra terminar, sabe? Porque a sua redação ela não pode ser sobre seus familiares, sobre seu professor, sobre sua amiga. Não, ela tem que ser sobre você e sobre seu, sei lá, desenvolvimento na sociedade. Sobre como você cresceu pessoalmente, profissionalmente. É sobre isso. E ela conseguiu atingir isso muito bem. Um segundo ponto muito positivo é que ela foi extremamente sincera com quem tava lendo. Isso porque já existe um conceito pré-instalado na cabeça das pessoas que na sua redação, a como na PS, que é a mais importante, você tem que falar sobre um obstáculo que você superou 100%. Gente, não necessariamente. Não precisa, também assim, não vai pegar um problema que você não faz 1% de ideia de como resolver. Porque vai ser bem difícil de escrever sobre isso, sabe? Você tá passando por aquilo, é muito complicado escrever sobre algo que você não tem ideia de como vai finalizar. Mas se é algo que você já começou a resolver, se é algo que faz um tempinho já aí na sua vida, se você já tem 50% de ideia de como vai resolver, aí sim, fique à vontade para escrever sobre isso. Eles querem ver a sua evolução do processo, não o resultado final. Isso daí é só um plus, é um charme. Mas eles querem saber como que você cresceu com esse obstáculo. E ela fez isso. Ela deixou muito claro que a vida dela ainda não estava resolvida, mas que por hora a motivação era mais que suficiente. E por último, algo que eu achei muito interessante foi como ela conseguia lidar muito bem com a pergunta: nossa, como é que você tem tempo de fazer tudo isso? Porque assim, é real, essa pergunta existe demais, as pessoas perguntam, quem é atarefado sabe. Todo mundo vai perguntar sobre isso. E ela falou que ela não via nenhum problema, assim, pra ela utilizar, às vezes, a mãe dela como um combustível. Ela sabia que a mãe dela estaria feliz e pronto. Podia ser tóxico, podia ser não saudável utilizar o trabalho em vez de superar e, sabe, aguentar a morte da mãe. Sim, mas funcionou pra ela e ela tava tudo bem com aquilo. Entende? Então assim, ela foi super sincera, incrível, super merecida. Go Abigail Mac. Agora, a segunda redação que a gente vai analisar é Birthing a Business. Eu vou passar pra você ler, então se prepara. Gente, é uma redação muito gostosinha também, é bem facinho de ler, glória a Deus, né, a gente conseguiu entender. E a primeira coisa que eu quero falar é que hook perfeito, né? O que é um hook? É aquela primeira frase da redação que vai fazer você querer continuar lendo. Simplesmente te atrai tanto pro texto que você precisa saber como que aquilo se desenvolve. E um hook é essencial no seu personal statement. Porque o admission officer lê no mínimo 50 redações por dia. Como é que ele vai pegar a sua redação e ficar pensando nela em casa, sabe? Isso é algo muito interessante de vocês pensar. E eu tenho uma prova real disso, porque eu fui aceita em um programa chamado Venetian Summer, que acontece na Itália. Eu vou pra esse programa, vai ser uma loucura, eu vou gravar tudo pra vocês. E vai acontecer em julho. Eu me inscrevi, eu apliquei, e depois a pessoa que lê minha redação achou um vídeo meu na For You do TikTok e comentou sobre aquilo e como a minha redação marcou e que ela ficou pensando, ó, vou colocar aqui um print. Então assim, vocês entendem que o que eu tô falando é de fato verdade? A sua redação precisa
começar já com um look perfeito. Tem que atrair a atenção. E assim, a segunda coisa que eu achei super arriscado, e eu acho que é sobre isso, é sempre escolher o caminho mais arriscado, você tem que ter muita coragem, foi que ele decidiu falar sobre um programa de verão. Na sua redação, o seu personal statement. Isso é muito interessante porque para muitos dos admissions officers, esses programas são simplesmente elitistas para jovens que têm dinheiro, ricos, que querem passar e ir pra uma faculdade por uns 2 semanas por aí. E não, ele mostrou que foi um programa que foi essencial pro crescimento dele. Ele se envolveu, ele deu exemplos de como aquilo ali ajudou ele a crescer. E isso é muito importante, tá? Pra não parecer que a sua redação é algo superficial. Pra você ter uma ideia, o programa foi tão importante que ele quis colocar na sua personal statement. Sabe, isso dá um peso e mostra que de fato foi muito importante. E ele vai explicando, vai falando o storytelling dele, maravilhoso, tá? Esse tipo de redação você precisa ter um bom storytelling. Então chegar e falar que, o meu cartão agora tava no bolso da calça de uma pessoa muito importante junto com vários cartões de pessoas de sucesso. Foi uma jogada de marketing, assim, muito maravilhosa, entende? E assim, pra finalizar, ele deixa claro que pra ele, pelo menos, a sua vida pessoal tem que estar sincronizada com a profissional. Se as duas não estiverem em sincronia, não adianta. É rara, uma delas vai estar melhor que a outra e isso não vai ser bom pra sua rotina, não tá balanceado. Ele mostra como o programa ajudou ele a entrar em sincronia com as suas duas vidas. E só uma curiosidade a mais, esse mesmo cara, ele tem uma empresa de sucesso chamada I Need a Pencil, que é tipo uma Cultive, que tem cursos gratuitos pra você. Então, e tem curso de SAT e ACT, hein? Mas se você não quiser ir até o site dele, na bio do meu Instagram tem um link lá do Drive com esse livro que eu tô falando, com todas essas redações, mais vários PDFs pro SAT e pro ACT pra você fazer simulado. Então, verifica lá. Então, por último, o que a gente pode tirar de conclusão dessas duas redações e do que você precisa ter aí no checklist da sua redação? Primeiramente, o storytelling. Você precisa praticar storytelling antes de você começar a escrever pra faculdade. Pratica já antes, uns 1 ano, 2 anos. Você precisa entreter a pessoa que tá lendo. Você precisa contar a sua história como se fosse um filme. Suas palavras precisam ser cenas. É basicamente isso que é storytelling, tá? Então pratica antes, vai fazendo várias redaçõezinhas assim bestas. Dá pras pessoas lerem, vê se tá interessante. Sei lá, pede pro ChatGPT avaliar, dá um jeito. Segunda coisa é que a gente tem que ter autenticidade. Se você quiser falar sobre algo muito óbvio, sobre algo do dia a dia, rotineiro, sei lá, como eu me apaixonei pela dança, sabe? Você não pode simplesmente dar exemplos genéricos. Você precisa mostrar qual que foi a sua especialidade naquilo. Qual que é o seu pontinho de... Assim, o que fez aquilo ali ficar tão especial, sabe? Qual que é o seu pontinho de autenticidade? Você precisa fazer isso. Você não pode simplesmente falar que você ama dança por tal motivo. Tem que, literalmente, se conectar com você. E a terceira coisa é que o tema dela tem que estar atrelado com o que você está aplicando, né? O resto da sua aplicação. Então não adianta ser uma redação sobre um programa de verão de computação, enquanto sua application inteira tá falando sobre como você quer ser jornalista e como você faz parte do jornal da escola e como você ajuda a sua comunidade. Não tem a ver, sabe? Tem que estar os dois atrelados pra mostrarem que aquilo... Você faz tudo aquilo e aqui você tá botando em palavras o porquê. Qual que é a sua paixão naquilo? É basicamente isso, tá? Então fiquem ligados, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que é muito informativo. Se você viu esse vídeo a tempo de aplicar, eu acho que vai fazer muito bem para suas redações. E é isso, gente. Se você gostou, curte, comenta. Não esquece de compartilhar e verificar o meu TikTok. Eu posto um vídeo por dia, às vezes 2. Então, assim, é uma frequência absurda. Se você quer me acompanhar mais por dia a dia, você já sabe onde me encontrar. Um beijo e obrigada pra quem assistiu até aqui.